Olá, meu nome é Glória Marcondes, eu sou enfermeira estomaterapeuta, assessora técnica da Casex. Na nossa capacitação de hoje, vamos falar de tratamento de feridas e do uso dos curativos da Casex. Muito bem-vindos. Pensando em avaliação de feridas, e isso é de extrema importância. Para quem vai trabalhar com curativos, isso é muito importante, porque muitas vezes o profissional, ele, quando vai avaliar um curativo, parece que ele deixa de lado todo o conhecimento que ele tem e põe um peso muito grande nos curativos. Se funciona, se o processo de cicatrização é satisfatório ou não, fica tudo por conta do curativo. E esse é um peso muito grande e que o curativo não tem. Então, a gente tem, com isso, lembrar que na avaliação os aspectos gerais são muito importantes. A idade da pessoa, o estado nutricional, se ela tem ou não patologias associadas, as condições vasculares, porque uma área bem irrigada, ela responde de uma forma no processo de cicatrização. Mas se for mal irrigada, não está chegando ali oxigênio e nutrientes, é outra situação. Drogas, interação medicamentosa, muitas drogas que interferem no processo de cicatrização, que retardam o processo de cicatrização. O quadro neurológico, sem dúvida, né? Se é uma pessoa que tá consciente, que consegue se cuidar, que muda de posição, ou se é uma pessoa que está em coma ou num coma induzido, enfim, muito importante. Infecção, dor, porque a dor interfere no fator psicológico, não é? E também, inclusive, o aspecto social. Então, a gente não pode deixar de lado, todos esses aspectos gerais interferem no processo de cicatrização. Um idoso cicatriza bem mais lentamente do que uma pessoa jovem. Aspectos específicos da lesão, como, por exemplo, o tamanho da lesão, o estadiamento da lesão, também são importantes. O tamanho da lesão, em relação ao uso de curativos, no que interfere? Bom, se eu tenho um curativo de determinado tamanho, vamos pensar os hidrocoloides, que tem lógico, todos os curativos têm um tamanho fixo. Se ele é muito do tamanho da lesão, e ele é autoaderente, ele praticamente não tem área de aderência ao redor da pele. Isso pode ser um problema. Então, a gente precisaria pensar em, existe a possibilidade de emendar por um curativo sobrepondo para aumentar a área? É uma coisa que o profissional vai ter que pensar. E o estadiamento, aqui tem relação com a profundidade. Então, aqui é mais importante. A gente sabe que a profundidade interfere mais no processo de cicatrização do que a extensão. Então, o estadiamento é muito importante. Quando a gente pensa nas lesões por pressão, então, existe, né, uma classificação que é a mais aceita no mundo todo e que aqui no Brasil a gente também segue. Então, aqui é um sistema internacional de classificação de lesões por pressão, né, de 2014 e validado aqui no Brasil este ano, em 2016. Então, a categoria grau 1 é o eritema não branqueável, grau 2, perda parcial da espessura da pele, grau 3, perda total da espessura da pele, e a categoria grau 4, perda total da espessura dos tecidos, sendo que a gente ainda tem mais duas categorias, basicamente, que são não graduáveis, né? Uma não graduável ou inclassificável, porque ela tem uma profundidade indeterminada, porque está abaixo de um tecido necrótico, então não dá para avaliar, né, a profundidade. E a suspeita de lesão de tecidos profundos, também com profundidade indeterminada. Então, categoria 1, aqui já é uma úlcera por pressão, já é uma lesão por pressão, né, bem superficial. Categoria 2, uma lesão por pressão que já atingiu a derme, já rompeu o tecido. Na categoria 3, então, uma lesão por pressão de espessura total.
né? Então já chegou ali no subcutâneo, e 4 já atingindo estruturas mais profundas, como músculo, osso. E aqui, uma lesão que não é graduável. Sem dúvida, essa lesão por pressão em região sacral, onde esse tecido necrótico ele cobre praticamente toda a área lesada, não tem como a gente avaliar essa profundidade só depois que se fizer o desbridamento da área. E aqui também essa lesão em calcâneo, onde é uma lesão por pressão, porém fica como uma bolha arroxeada, né, uma cor escurecida, que também deixa a profundidade indeterminada. Então, nesses casos, não dá para classificar. A gente faz avaliação também pela cor, não é? Então, o vermelho, o amarelo, e nesse amarelo entra esbranquiçado, acinzentado, não é? Outras cores, e o preto, sendo que o vermelho é aquele tecido que a gente espera que o curativo ou proteja se já estiver, ou que a lesão evolua para atingir essa coloração, tecido irrigado, né? Então, bem vascularizado. E aqui, tanto faz, é tecido morto, é tecido necrótico, só que aqui é uma necrose mais superficial, é uma necrose de liquefação, aqui uma necrose de coagulação. Mas tanto aqui, nesses dois casos, a gente quer limpar esse tecido morto para ver se vai para o tecido de granulação. Então, pensando em aspectos específicos ainda da lesão, a gente tem que pensar se tem edema envolvido, celulite, bom, dermatite de contato, qual é a perfusão local, como eu já falei, a temperatura, hiperceratose, presença ou não, maceração, hiperemia, tudo isso é importante avaliar, tomar alguma conduta e anotar em prontuário. Né? Isso mesmo se for um atendimento domiciliar, a gente tem que registrar, porque é uma segurança de mão dupla, né? É uma segurança para o profissional e é uma segurança para o paciente. E analisar também as margens da lesão, as margens da ferida, é muito importante, porque a margem precisa estar livre de hiperceratose, livre de maceração, uma margem íntegra que permita também a evolução do processo de epitelização. Então, aqui, pensando em imagens, então aqui tem várias possibilidades. Aqui são imagens que estão limpas, mas aqui já está meio esbranquiçado. A gente tem que pensar que úlcera de perna, elas são bem mais tranquilas de tratar, porque são úlceras superficiais. Então, quando é úlcera superficial, o que acontece? O tecido não foi totalmente rompido e tem ali ainda a parte mais profunda de folículo pilosebáceo. E esses folículos, eles mantêm, né, próximos ao seu eixo principal, células tronco epiteliais. Então, começa a formar ilhas de epitélio no meio da lesão. E essas ilhas vão crescendo, vão se confluindo, começam assim, isoladinhas delas vão se confluindo e a lesão fecha bem mais rapidamente, o que não acontece, por exemplo, numa lesão aqui plantar, né, com certeza, devido a uma perfusão diminuída, mesmo nas lesões por pressão também elas são mais profundas, e aí a cicatrização ocorre sempre da periferia para o centro, bem diferente dessa que vai pipocando, né, tecido epitelial, né, na lesão. Aqui, uma lesão também já bem evoluída no processo de cicatrização. Esse aqui, ou mesmo esse tecido aqui, se a gente não faz um desbridamento, não faz uma limpeza, vai demorar muito tempo para cicatrizar. E aí, esse é o procedimento correto. Então, a gente não pode falar, o curativo retarda. Não. A gente tem que fazer tudo o que é necessário pelo profissional e o curativo é o ambiente ali só para tratar a lesão. A gente tem que avaliar o exudato, que é a umidade da lesão, para começar se tem umidade, né? Se tem um exudato pequena quantidade, média, grande quantidade, porque isso muda tudo. Se ele for ausente, a gente tem que usar um produto que vai hidratar.
Se tem pequena quantidade, a gente tem que usar algum produto que mantenha essa umidade, para que não ocorra desidratação. Agora, se for grande quantidade, aí a gente tem que absorver de alguma forma, não é? Porque o leito úmido é o ideal para o processo de cicatrização, mas nem abundante, porque daí macera toda a pele ao redor, macera a margem. Então, é uma umidade só para manter o meio ideal para as células, né? Que é meio úmido. E o tipo de exudato é importante porque, dentre os exudatos, né, seroso, serosanguinolento, sanguinolento, a gente tem também, lógico, a possibilidade de um exudato purulento. E aí entra a necessidade de um curativo que controla o odor e que tem prata, é associado à prata, que é bactericida. Então, essa análise de exudato é importante para a escolha da cobertura. O odor também é bastante importante, porque o odor, né, ele vai resultar de uma autólise de tecido necrótico. O odor vai, se tiver adocicado, ele pode sugerir um pseudomonas aeruginosa. Então, o odor de urina pode indicar uma fístula. Então, a gente tem que avaliar um pouco, né, esse odor e saber que o odor incomoda, obviamente incomoda a própria pessoa que está com a lesão, como familiares, se ele estiver em casa, ou mesmo os demais pacientes, se ele está compartilhando um quarto de alguma instituição de hospitalização, né, de internação. Então, é importante, para isso também, a Casex tem o curativo de carvão, que é um filtro, né, para odor. A dor é importante porque a dor deixa a pessoa de mau humor, deixa a pessoa prostrada, deixa a pessoa sem vontade de colaborar, muito irritada, né, muito triste. E isso, todo esse estado emocional, interfere no processo de cicatrização. Então, a dor deve ser mensurada e existem várias escalas, né, que você tem que ver qual a de maior uso, né, na sua instituição, no seu país. Então, escala numérica, escala de descritores verbais, né, então sem dor, visual analógica e a escala de faces, que a gente usa bastante essa aqui para criança, não é? Então, com qual a pessoa, o profissional se adapta melhor. E a presença de tecido necrótico. Gente, o desbridamento de lesões, ele é muito importante, a gente tem que remover o tecido que está desvitalizado, o tecido necrótico, né, que é desvitalizado e necrótico é a mesma coisa, né, mas essa necrose ela vai se acentuando, vai ficando cada vez mais desidratado. Então, a limpeza da lesão a gente deve fazer com o soro fisiológico aquecido, não é? E a irrigação com seringa de 10 ou 20 ml, né? E com uma certa distância de 2,5 a 5 centímetros do leito da lesão e fazer essa irrigação. Uma seringa de 20 limpa uma lesão? Não, não limpa. Então, a gente tem que fazer, né, mais exaustivamente até verificar que realmente o leito da lesão foi limpo. E já pensando ainda no desbridamento, na limpeza da lesão, então o que a gente tem, né? A gente tem um desbridamento autolítico ou autólise, que é o desbridamento fisiológico. O nosso organismo, em meio úmido, ele separa o tecido necrótico do tecido sadio e aí fica mais fácil a remoção. Então, a Casex tem principalmente 3 produtos. Se a gente for pensar bem de literatura, sem dúvida é o hidrogel, que é um produto indicado para autólise. Então, ele vai dar a umidade necessária para que essa separação aconteça. Porém, muitas vezes a gente pode utilizar uma placa de hidrocoloide, isso se você puser um meio úmido na lesão, então aqui como uma forma de manter esse ambiente úmido por mais tempo. Enquanto
o hidrogel, você vai fazer uma troca diária a cada 2 dias, se você associa com hidrocolóide, você já pode deixar mais tempo, porque 3 dias, porque esse curativo impermeável não vai deixar que ocorra desidratação. Então ela vai aqui melhorar, né, o ambiente dessa lesão para ocorrer a autólise. E o alginato, aqui pode parecer uma incongruência, como eu coloco uma cobertura que é absorvente, né, se eu quero dar umidade. É que dependendo da situação, se é uma cavidade, né, com tecido necrosado, a gente pensa numa lesão por pressão, não é? Com, sei lá, estadiamento 3, eu prefiro utilizar o alginato para preencher e daí o alginato umedecido com soro fisiológico, né? Então isso é importante, então é nessa situação. O alginato, na forma seca dele, para a gente colocar em cima de uma lesão, não, ele não vai desbridar, ele pode inclusive aderir se a lesão não estiver muito úmida. Então é numa situação de umedecê-lo para preencher cavidade, daí ele responde muito bem, mesmo sem ser cavidade. O desbridamento cirúrgico ele tem algumas vantagens em relação ao fisiológico. Sem dúvida nenhuma, ele é muito mais rápido, porque tem uma intervenção externa, né? Aquele desbridamento que eu mostrei anteriormente, então só com base nas coberturas, depende muito do estado geral da pessoa, não é? Que vai estar reagindo àquele ambiente propício para o desbridamento. Mas aqui não. Então, ele induz a cicatrização porque vai remover o tecido, né? O tecido será removido. Então, encurta o tempo, diminui o risco de infecção, porque isso tem a ver também com o tempo da lesão aberta, né? Então, o procedimento, lógico, que apesar de ser muito bom, ele depende de ser realizado num lugar calmo, com boas condições de iluminação, de material e uma pessoa que seja capacitada, né, para fazer aquele procedimento. Então, a técnica não deve ser muito demorada e, em caso de sangramento, a gente interrompe, porque não é para ocorrer sangramento. E obedecer rigorosamente a técnica proposta. Então, tem a técnica de cover, onde se tira, não é, com o bisturi uma lâmina superficial da necrose, e a técnica de square, onde se faz quadradinhos, né, se quadricula a escara, aqui no caso, uma necrose bem seca, bem aderida, e aí sim a gente pode usar algum produto, pode fazer uma técnica associada. Essa escara, se a gente pega uma escara aqui fechada, imaginem ela fechada, e eu uso um hidrogel, eu vou ficar fazendo isso por 1 mês, porque isso aqui é impermeável, essa crosta, e o gel não penetra, né? O hidrogel não penetra. Então, com essa técnica associada, aí sim o processo, né, um ajuda o outro. Então, fica fácil para remoção, e depois eu vou mostrar o que foi colocado junto. Então, o tipo de curativo e cobertura que seria ideal, né, para uma lesão é aquele que consegue controlar dor, exudato e infecção, né? Então, dependendo de qual seja a característica daquela lesão, eu escolho uma cobertura que tenha essa função. Apresentando então para vocês a linha de curativos da Casex, eu vou seguir um raciocínio que é da lesão seca até a lesão mais exudativa. Então, seria começar por um curativo que hidrata, depois um curativo que mantém a umidade e aqui coberturas que absorvem umidade. O hidrogel, a espuma e o curativo de carvão para odor e para infecção. Então, o aligel, começando pelo hidrogel, ele é um gel amorfo, né, composto de alginato de cálcio e sódio, a carboximetilcelulose, propilenoglicol e água deionizada. Apresenta a capacidade de hidratar as feridas secas
E também ele absorve, na verdade, esse absorve oxalato da ferida é que mantém esse gel, é um gel coeso, um gel espesso, não é um gel que escorre na hora que você está fazendo o curativo. Propicia um ambiente ideal para o tratamento das áreas necróticas, não é? Para amolecimento e remoção dessas áreas. E então áreas com pouca ou nenhum exudato. O produto é esterilizado em radiação gama e cada unidade do produto é embalado individualmente em bisnagas de 25 gramas ou bisnagas de 85 gramas. A de 85 gramas também é um produto estéril e, de qualquer forma, depois de aberto, tem um estudo que mostra que até por 42 dias ele aberto ele pode ser usado com segurança. Agora, de qualquer forma, a gente sugere que depois de aberto, né, seja bem usado. Se eu vou dar algum produto para um paciente, é melhor que eu dê as bisnagas menores, não é? Porque o profissional usa em um ou outro, então ele termina mais rápido com o produto. Então, tipo de lesão, aqui eu quero promover o desbridamento dessa área de necrose, dessa região amputada, então é um curativo bem indicado nesse caso. Aqui também a gente poderia indicar a cobertura de alginato, porque o alginato de cálcio ele é hemostático, então esse pequeno sangramento ia ser estancado e eu podia umedecer um pouco o curativo na área em cima dessa necrose amarela esverdeada, né? Então seria também um produto que ia ter um bom resultado aqui. Então o gel amorfo é fácil de aplicação, ele não escorre e ele serve para preenchimento de áreas muito pequenas, tá? Porque se for uma cavidade é melhor usar o alginato. Alginato de cálcio e sódio, então controla essa formação de gel, né, para dar consistência e adesão do gel, então faz um controle de hidratação. O CMC, que é a carboximetilcelulose, vai fazer a formação de gel, umidade, então também hidrata, né, e propicia o desbridamento autolítico. O propilenoglicol é higroscópio immiscível em água, também é responsável pela coesão do gel. A água deionizada é um solvente puro, isento de íon. E esterilizado também é radiação gama, isento então, né, de micro-organismos, indicado para as lesões abertas. E a bisnaga, fácil aplicação, econômico e prático. Passando para os curativos hidrocoloides, então o curativo da Casex hidrocoloide chama Curactive. O que nós temos, né? Os curativos Curactive regular, border e extra fino, que muda a espessura só do curativo. Eles são curativos formados por partículas de hidrocoloides, a gelatina, a pectina e a carboximetilcelulose sódica. Os hidrocoloides da Casex, tanto para curativos quanto para as bolsas, para a resina das bolsas de ostomia, tem os mesmos hidrocoloides, né? É a mesma formação de um protetor de pele. Eles são contidos em polímeros elastoméricos, que é um poliisobutileno, entre um liner de papel siliconizado, né? Então, é um silicone com base água e hipoalergênico. E de filme ou espuma de poliuretano, que permite a formação do gel ao interagir a umidade da ferida, propiciando uma aceleração na cicatrização. Então, o que acontece? Cada unidade do produto é embalada individualmente, né, em cartucho composto de papel grau cirúrgico. Então, aqui, né, papel grau cirúrgico. Em cada curativo vai ter todo o descritivo, né, necessário da empresa, do lote, data de fabricação e data de validade do produto. E esse produto é um produto que não precisa de curativo secundário,
Enquanto o hidrogel precisa, né, ou de um curativo tradicional, uma gaze, sempre se for usar gaze, uma gaze umedecida em cima do hidrogel, ou então associar com outra cobertura, esse curativo ele pode ser um curativo primário, direto em cima da lesão, ou um curativo secundário, quando ele vai em cima de uma outra terapêutica anterior. Os hidrocoloides vão absorver o exudato e formar um gel e vão então hidratar e propiciar o desbridamento autolítico. O poliisobutileno é a matriz que prende aí esses hidrocoloides, né? Então vai dar adesividade na pele. O filme ou espuma de poliuretano vai dar a capacidade de manter, né, o gel coeso. Então, na verdade, o filme seria o extra fino para lesões menos exudativas. De qualquer forma, os curativos hidrocoloides são para lesões pouco exudativas. O papel siliconizado, né, que protege, estou mostrando aqui, mas que protege, então, a área adesiva, né, e é esterilizado em radiação gama, isento, portanto, de micro-organismos. Então, aqui, mostrando uma lesão pequena, só para mostrar a área lesada. O curativo hidrocoloide, ele precisa ser de 2,5 a 3 centímetros maior do que a lesão, porque onde tem a lesão, ele desgruda. Então, ele tem que estar preso ao redor, na pele íntegra. Então, isso é muito importante. Às vezes, a pessoa quer economizar e corta o curativo do tamanho da lesão, daí forma um gel e ele está solto. A pessoa perde o curativo. Então, essa é a necessidade. E a pessoa precisa, o dia de troca, na hora que vazou aqui o curativo, não, a pessoa sabe o tamanho da lesão. Se essa marcação já está aumentando, quer dizer que o curativo já está saturando. Se eu não troco o curativo, eu posso, na hora da troca, ter uma pele macerada ali ao redor da lesão. Então, esse curativo ele é excelente como protetor, né, de pele, protetor da lesão, mas ele exige bastante observação, né, para determinar o período de troca e tudo mais. Ele não necessita, como eu falei, de curativo secundário, porém, quando é em calcânio, quando é em membro de pessoas que estão acamadas, ou inclusive pessoas idosas, ou com o nível de consciência diminuído, eu gosto sim de passar uma faixa para ajudar a prender, porque senão as pessoas às vezes têm pruridos e esfregam uma perna na outra sem nem ver à noite, e daí, lógico, é um curativo aderente, se tiver o movimento, o atrito, ele pode se descolar. Então, eu acho que é mais seguro fazer um enfaixamento, mas, em princípio, ele é aderente e não precisa. Aqui, essa área é uma lesão por pressão num paciente cadeirante, então por isso ela é mais baixa, né? E aqui o curativo mostrando bem interessante essa imagem, porque mostra que se uma placa de hidrocoloide não é maior do que a lesão na volta inteira, né? Então os 2,5 a 3 centímetros maior, eu posso sobrepor curativo para ficar uma área maior. Então, eu nunca devo pôr o curativo lado a lado, sempre sobrepondo, porque daí sim eu aumentei a área do curativo. Então, aqui é o mesmo paciente, né? E como tinha uma área que não é bem uma cavidade, mas que tinha uma depressão importante, então foi acrescentado aqui umas fibras de alginato de cálcio. Então, neste caso, o alginato é que é o curativo primário e o hidrocoloide, né, o curactive, é o curativo secundário. Então, como eu falei, ele pode ser primário, como eu mostrei na lesão anterior, ou então secundário. Então, os curativos curactive, né, os hidrocoloides, então existem 3 apresentações: o extra fino, o regular e o border. Quando indicar cada um deles? Não é uma delimitação muito importante ou muito precisa. Normalmente, para prevenção de lesão ou para lesões que já estão em fase de epitelização, então bem no início ou bem no final do processo de cicatrização, a gente pode usar o extra fino.
Se a gente vai pôr em área, numa lesão por pressão já de primeiro estadiamento, já tem ali uma área de hiperemia reativa, então é o extra fino para poder visualizar, né, aquele tecido. O regular, então ele é mais espesso, é para uma lesão úmida, de qualquer forma é para uma lesão pouco úmida, mas para uma lesão que está no meio aí do processo de cicatrização, a gente pode usá-lo tanto como curativo primário como curativo secundário. E o border, né? O border vai ser utilizado, ele tem esse formato triangular e ele vai ser utilizado para a região sacral, para a região de cotovelo, então para algumas áreas onde vai ser necessário esse suporte a mais de adesivo, não é? Que fixa melhor o curativo, porque é uma região de movimento ou uma região onde o relevo é mais acentuado. Lembrando sempre que o curativo hidrocoloide ele tem que acompanhar a anatomia da região, o relevo da região. Se a gente tem uma área, como a área sacral, e a gente coloca o curativo, não é? Ignorando isso, então ele faz uma ponte em cima do sulco interglúteo, esse curativo não vai estar protegendo a lesão por pressão. Se a pessoa evacuar, urinar, pode sujar a lesão. Então é muito importante, ele tem que ficar bem aderido na pele. Ele não pode ficar flutuando em área nenhuma da lesão. Isso é muito importante para o sucesso dessa terapia. O curativo de alginato de cálcio Algicare, ele é composto de sais de polímeros naturais, o ácido algínico, derivado de algas marinhas marrons. Ele tem capacidade de absorver exudatos, também transformando num gel que não agride, né, a lesão e a margem da lesão, atua na hemostasia, esse é um papel importante dele, e na agregação plaquetária, né, que são aqui as duas coisas andam juntas. É indicado, então, para as lesões mais exudativas, para as lesões que apresentem sangramento e feridas cavitárias, porque daí ele é o que melhor preenche as cavidades, então ele é um curativo macio, bastante fácil da gente simplesmente dobrar e colocar para preencher uma cavidade. Então, esterilizado por radiação gama. Então, os ácidos algínicos absorvem o exudato e fazem a formação de gel, então controle da umidade da lesão, e também é uma malha fibrosa, flexível e se amolda bem no contorno da lesão, né? Então, tanto para a superfície como para preenchimento de cavidade, tá certo? Ele serve nas duas formas. E é essa esterilização, então ele é isento de micro-organismos, né, indicado para as lesões abertas. Esse curativo, ao contrário do curativo de hidrocoloide, que tinha que ultrapassar a lesão, ele deve ser colocado só dentro da área da lesão. Então, se eu tenho uma lesão superficial menor do que o tamanho do curativo, eu posso simplesmente tirar aquela parte, não preciso de tesoura, não preciso de nada. Eu nem tiro o curativo inteiro da embalagem. Então, eu deixo o curativo na embalagem, né? Se eu vou usar o alginato, voltar aqui. Então, eu abro e eu tô olhando, tô vendo que a lesão é menor do que o curativo. Então, aí, ou com a mão enluvada ou usando uma pinça, eu vou lá e pinço uma parte do curativo. E vou lá e coloco em cima da lesão, né? E depois eu já fecho e já mantenho ele protegido. O que restou está estéril? Não está estéril. Porém, ele está limpo, ele nem saiu da embalagem, que é estéril. Então, essa é uma forma de utilização que garante um procedimento mais adequado no tratamento das feridas, ainda mais se eu vou tratar depois um outro paciente, etc., utilizando a mesma cobertura. Por que ele não pode ser colocado maior do que a lesão? Porque ele tem absorção
vertical e também horizontal. Então, se eu coloco numa área maior, ele absorve, ele satura, daí ele vai migrando para a periferia do curativo. Daí fica um curativo, uma cobertura úmida em cima de uma pele saudável e macera a pele. Então, alginato de cálcio exatamente do mesmo tamanho que a lesão, só dentro da área lesada. E é um curativo que precisa de curativo secundário, que pode ser, como no caso do hidrogel, pode ser uma gase, pode ser uma compressa e pode ser um hidrocoloide. E pode ser um hidrocoloide, como a gente viu anteriormente. Então, naquela lesão, a pessoa optou por colocar o alginato, só que como era uma área de necrose embaixo, uma necrose branca, tem que umedecer com soro fisiológico. Aqui, existe o algiquere em fita, mas esse algiquere em fita, ele é bem interessante para as áreas de decência cirúrgica, porque ele já vai ter ali o tamanho, não é? Então, ou de tórax, abdômen, então você vai e coloca ele numa decência parcial. Quando for uma cavidade, e essa daqui, essas cavidades se comunicam. Então, aqui toda essa área está descolada nessa lesão por pressão. Então, é melhor do que esse usar a própria placa. Então, você coloca, dobra a placa, amassa a placa, coloca de um lado e com uma pinça você vai puxando e acomoda ela lá dentro. Então, talvez uns 2 curativos desse aqui 10x10 você já preenche, porque preencher cavidade não é deixar ela completamente cheia, mas é deixar um curativo ali bem espalhado. Tem gente que até solta mais a fibra para colocar dentro. É só para a gente ter um estímulo, não é, para o cérebro, até que não existe essa cavidade, que essa cavidade está preenchida, para o organismo produzir menos exudato. Depois a gente tem, então, nessa linha nessa sequência de curativo cada vez mais absorvente, a gente tem a espuma. O curativo de espuma, ele é bastante bem flexível. Ele tem, um lado dele tem uma película impermeável, o outro, então, é o lado absorvente. Ele deve ser colocado dessa forma na lesão. A parte absorvente aqui é mais esbranquiçada, esse creme claro vai em cima da lesão. E essa parte é a parte externa. Com isso, esse curativo, essa cobertura, ela pode ser usada de forma única. Ela não precisa de uma cobertura secundária. Eu posso colocar esse curativo, então, na região e fazer a fixação com adesivo microporoso e já tá muito bem. Esse curativo, ele não vai ser indicado para preencher cavidade. Então, para preencher cavidade da Casex é o alginato, é o algiquer, porque, como esse aqui tem um lado impermeável, você não vai amassar para pôr dentro de uma cavidade, não é? Então, ele é para superfícies. Pode ser um curativo primário, então direto em cima da lesão, ou se tiver uma cavidade, pode fazer associado ele, por exemplo, com alginato e depois pôr a espuma, ou se for colocar uma gase, pôr ele por cima, então ele fica na área da superfície. Essa cobertura, ela também tem uma apresentação que já vem com um recorte nele, com uma fenda, que é para traqueostomias. Então, a espuma tráqueo, ela é bastante interessante, porque ela fica, então, embaixo da cânula de traqueostomia. Então, a babação que ocorre, né, externa, ele é impermeável, então é fácil de limpar. E o que ocorre internamente, né, de vazamento, então a espuma absorve. Então mantém a pele ao redor da cânula mais íntegra, mais seca, em melhores condições. Esse, como curativo, ele tem 2 tamanhos, né? Então a espuma de poliuretano, ela é hidrofílica, então lógico, ela absorve o líquido e retém o líquido. Não é? Se a gente colocar a espuma num local com água, depois, se você espremer, você vai ver que a água fica presa no curativo, ela
não escorre, a não ser que ele sature, né, que a quantidade seja maior do que a capacidade de absorção. É o filme de poliuretano que recobre um dos lados do curativo, então é impermeável e por isso dispensa a cobertura secundária, e o curativo é recortável, né? Então essa espuma pode ser recortável, né, da forma necessária para cobrir a área lesada. E tem então dois tamanhos, né? Versátil, e tem formato que eu falei que é para traqueostomia, que é interessante também. Só para fazer um paralelo junto com esse, o curativo hidrocoloide, que não é border, tanto extra fino como regular, também pode ser recortável, né? Só o border que a gente não recorta, porque daí você perde a borda de um dos lados. E aqui, então, o curativo de espuma, o Celfoam Tráqueo. Como eu falei, já vem pronto, né, para encaixar ali na cânula de traqueostomia. Sempre com a parte impermeável para a superfície, para fora. Daí, fugindo um pouco da linha de absorção, porque o curativo de carvão não é mais absorvente que nem que a espuma e nem que o alginato. O carvão ativado, o Acticarbon AG, ele é constituído por uma malha de tecido de carvão ativado de 120 gramas por metro quadrado, impregnado a 0,15% de nitrato de prata, envolto externamente por um não tecido, que é o rayon. Tá? Então, a malha de carvão está interna, protegida dos dois lados por esse tecido de rayon, de 30 gramas por metro quadrado. Esse tecido de rayon, a característica dele é baixa aderência. Agora, a principal ação do curativo não é a absorção, é a adsorção. O carvão adsorve, ele prende os micro-organismos nele, não é? Então, essa é a propriedade do carvão, e desodoriza. E como está associado com a prata, então, daí ele tem também a característica de destruir o micro-organismo, né? Cada unidade vem embalado individualmente, também em papel grau cirúrgico, né, e filme de poliuretano. Então, a manta de tecido de carvão ativado a 120 gramas por metro quadrado é adsorvente de partículas de odor, então retém as partículas de odor para lesões com mau odor, lesões infectadas. É impregnado, então, a 0,15% de nitrato de prata, então é bactericida, indicado para as lesões contaminadas, colonizadas, infectadas, lesões que tenham a resposta reduzida ao tratamento, então, que a gente suspeita que é uma colonização crítica ou infecção, a gente pode utilizar, sendo que se for infecção, além da cobertura com antimicrobiano, a pessoa vai estar fazendo uso de antibiótico terapia sistêmica prescrita pelo médico. O tratamento de lesões sempre o ideal é que seja por uma equipe multidisciplinar, né? Todos os profissionais têm um papel importante nesse tratamento. O TNT, que é o tecido não tecido de rayon, né, 30 gramas por metro quadrado, é de baixa aderência. Então, a indicação ou o benefício é que na remoção a pessoa não vai sentir dor e não vai lesar um tecido que já evoluiu no processo de cicatrização. E é esterilizado em radiação gama, então isento de micro-organismos. A bandagem Bothadjunal Nahil da Casex é uma bandagem utilizada para o tratamento das úlceras venosas de perna e para controle também de edema linfático. Ela é composta por uma bandagem com 70% de poliéster e 30% algodão, impregnada com óxido de zinco e álcool cetoestearílico, cloreto de cetil, trimetilamônio, goma guar, goma xantana, metilparabeno e água deionizada. Ela vem esterilizada em radiação por radiação gama e cada unidade do produto é embalada individualmente num cartucho selado termicamente. Então, é só abrir o cartucho e a bandagem está pronta para uso.
Então, a bandagem Unaril, ela tem uma contraindicação, né? Como ela é para úlceras venosas e linfedema, ela tem uma contraindicação nas úlceras arteriais ou em lesões mistas, quando o índice tornozelo-braço é inferior, a gente coloca inferior a 1, na verdade é 0,8, né, nessa relação, daí a gente contraindica o uso do produto. A bandagem 30-70, não é? 30 algodão, 70 poliéster, ela se amolda bem aos contornos do membro, né, da pele, e faz o controle do edema. O óxido de zinco é adstringente, com ação antisséptica, secativa, anti-inflamatória, aumentando o processo de cicatrização na pele. Então, também indicação, né, para o eczema, escoriação, dermatite. A bandagem bota de Una, ela trata, na verdade, o membro todo, não só a úlcera de perna. O álcool cetoestearílico é um agente de emulsão, o cloreto de cetiltrimetilamônio é um umectante, emulsionante e bactericida. A goma guar, a goma xantana são estabilizantes e emulsificantes. O metilparabeno é um conservante. A água deionizada, então, é um solvente puro, isento de íon e esterilizado, então isento de micro-organismos, não é? Aqui uma lesão, né, de perna pequena, de qualquer forma, independente da extensão da lesão, a bota de Una sempre vai ser colocada da base dos artérios até abaixo da região poplítea, abaixo do joelho. Ela fica um produto colocado na perna inteira, porque ele trata, como eu falei, todo o processo descamativo, né, eczematoso do membro. Então, aqui mostrando, quando a gente está usando, quando o paciente está em uso de bota de Una, ele não pode lavar o membro, ele tem que proteger o membro na hora do banho, porque essa bota ela precisa de um enfaixamento secundário, uma atadura secundária, ambos não podem ser molhados, então a pessoa vai proteger a perna. Então, na hora da troca da bota, é essencial que se faça uma higiene, né, do membro, do pé, entre os artérios, porque é uma região úmida, então já com um aumento de micro-organismos residentes na pele, e com isso essa necessidade ela fica bem aumentada. Então aqui mostra o profissional fazendo essa higiene e depois fazendo a limpeza com irrigação, com soro em jato na área lesada. Mas a gente não deve apenas lavar a área, tem que lavar o membro antes. A forma de aplicação, então, lógico que pode seguir a técnica em espiral ou em 8. A técnica em espiral é a que as pessoas conhecem, não é? Geralmente tem maior facilidade para fazer, sempre sobrepondo 50% do enfaixamento anterior. Mas eu sempre dou preferência para o enfaixamento em 8, porque com esse enfaixamento é mais garantido que não vá ter nenhuma queda da faixa em relação ao membro, e na área anterior do tornozelo também não vá fazer nenhuma compressão inadequada com lesão da pele na região. Por todas as formas de avaliar a performance do produto, a aplicação em 8 é superior do que a aplicação em espiral. Sempre a aplicação é unidirecional, é do distal para o proximal, começa sempre na base dos artérios até a região, abaixo da região poplítea, né? Então a gente não deve fazer ao contrário de forma alguma, e a gente deve fazer a aplicação chegando cada vez conseguindo mais terminar a aplicação na região superior, sem precisar retornar o produto e sem precisar cortar e perder parte do produto. Então é só fazer o enfaixamento em 8, fazendo a progressão mais devagar, fazendo mais sobreposições, que uma bota
vai dar perfeitamente para cobrir a perna toda. Então aqui eu estou mostrando o quê? Então a bota colocada, a gente sempre vai colocar gases na parte externa. Internamente a gente deve usar alguma cobertura. Então a bota de Una, ela faz a terapia compressiva. Agora a terapia para controle do edema, a terapia tópica pode ser feita com qualquer dessas coberturas, né? Então é uma escolha dependendo da necessidade de hidratar ou de absorver, de tirar odor, de controlar uma infecção. Então pode ir essa cobertura primária e daí a bota. Por fora vai as gases que direcionam o fluxo do exudato para que ele não se espalhe para macerar pele ao redor de lesão. Então essa gase ela comanda aí a absorção do exudato para a área externa do curativo. E depois tem que ter um enfaixamento secundário, né, para segurar essa gase. Então a bota de Una vai ter troca semanal na instituição feita pelo profissional de saúde. O curativo absorvente, que é uma gase, podia ser compressa, tem gente que chega a usar uma fralda, né? Porque é maior, porque é impermeável. Então, esse absorvente mais a faixa, a atadura que segura todo o curativo, precisa de troca diárias muitas vezes. Então, esse produto, apesar de ser troca semanal ou 2 vezes na semana, o que acontece? Ele tem que ser mantido sempre limpo e seco. E uma lesão com edema, quando a gente usa a bota de Una, ela exuda muito. Então, esse secundário tem que ser trocado várias vezes, senão atrai mosca, vai dar miíase, e ninguém nem consegue conviver com a pessoa por causa do odor. Então, isso aqui é bastante importante. Aqui mostrando uma outra paciente. Aqui tem, isso aqui é tendão, né, que está exposto, o tendão de Aquiles, né? Então aqui foi o que foi a opção foi, e era muito exudativa. Então como primário foi usado o alginato, algicare da Casex. Aqui não dá para ver, mas em cima do tendão a gente usou o hidrogel, o aligel da Casex, e depois o enfaixamento em 8, não é, com a bota de Una. Depois, então, as gases e a faixa, aí a atadura para segurar o curativo. Então, aqui mostrando daquela paciente, né? Então, a bota de Una e depois a atadura. Bem difícil nessa paciente, porque vocês estão vendo que ela está com a região, ela está virada, né? Está em decúbito ventral, e o ideal para a colocação da bota é decúbito dorsal. Então, aqui mais uma imagem de colocação, uma aplicação muito perfeita, né, do enfaixamento em 8. Esse é um produto bárbaro para quê? Para tratar as lesões de pacientes nos ambulatórios, né? Úlcera venosa é um problema de saúde pública mundial. Não é? Porque o retorno venoso até chegar no coração é contra a gravidade, então as pessoas ficam sedentárias, usam sapato apertado, ou ficam muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, obesidade, que também é um problema de saúde pública mundial. Então tudo isso faz a gente ter o edema e desenvolver a úlcera, né? Faz o controle, o retorno vascular ficar prejudicado. Então esse produto é bem importante nesse caso. Então com isso a gente encerra a capacitação em curativos, né, em tratamento de feridas, esperando que vocês tenham aproveitado para pegar alguns detalhes de alguma cobertura que vocês não tinham, e também deixando, né, a empresa à disposição para o contato futuro de vocês, para tirar qualquer dúvida ou qualquer detalhe que vocês queiram se aprofundar. Agradecemos e até uma próxima.